A Polícia Civil está em fase de conclusão dos inquéritos policiais que foram instaurados. Fase de conclusão, primeiro inquérito da Santa Casa, que já está em curso há mais de 3 meses, e já em andamento, em pleno vapor também, o inquérito policial que apura a compra de apoio político na Câmara Municipal. Tem também os inquéritos policiais que foram instaurados, com relação à Associação dos Aposentados e Pensionistas e com relação ao Festival de Inverno aqui de Araxá também. Então, o foco principal agora, nesse primeiro momento, para essa semana, é a conclusão do caso da Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Quer dizer, esses demais inquéritos serão prosseguidos aí nos próximos dias? Eles têm o andamento natural, o curso natural deles, com oitivas, acariações e assim por diante, mas tudo no seu tempo. A prioridade principal agora da Polícia Civil para essa semana é a conclusão do caso da Santa Casa. A conclusão do caso da Santa Casa e o início das investigações das demais entidades, doutor. Esse tem sido o grande foco da imprensa e até mesmo dos próprios vereadores e dos demais integrantes das entidades. Muito tem se falado do repasse de recursos na interinidade do presidente Miguel Júnior, inclusive do retorno de parte desses recursos para o vereador afastado no momento. E existe uma preocupação muito grande das entidades, já que era de praxe na administração Jeová Moreira da Costa, de que esses recursos fossem passados de forma parcelada. Quer dizer, assinava-se um convênio de aproximadamente R$1 milhão e esses recursos eram passados de forma parcelada. Essa questão das parcelas, de talvez essa entidade ter sido anunciado que fosse repassado um valor total e que ela tivesse recebido apenas uma parte desses recursos, também é uma dessas investigações da Polícia Civil. Quer dizer, eles podem ter esperado todo esse recurso, mas na prática não terem recebido. Olha só, volto a repetir, a Polícia Civil tem duas situações fora a Santa Casa que está sendo objeto de investigação, tirando também a questão da compra de apoio político na Câmara Municipal. Associação de Aposentados e Pensionistas, um caso, e Festival de Inverno, segundo caso. Todas as outras entidades serão objetos de questionamento no futuro por parte da Polícia Civil, mediante requisição de documentos, nesse período que o Miguel Júnior exerceu a função de prefeito municipal de Araxá. Havendo suspeitas, a partir de então a Polícia Civil irá instaurar inquérito policial para apurar os fatos. Por enquanto, a única entidade que está sob investigação, formalmente falando, chama-se Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá. Doutor, em relação à Santa Casa, alguma novidade? Está encerrado o inquérito? Não é agora, foi só uma juntada de documentos que teve agora no final. O doutor Cristiano já está elaborando o relatório final com os indiciamentos. Quem vai responder aí, nos termos da polícia, vai ser proposto ao Ministério Público qual crime cada pessoa cometeu. Então, assim, não há novidade mais nada. Tudo que foi feito até agora já está concretizado, é só questão de formalização mesmo da parte de relatório final e indiciamento da Polícia Civil. Isso deve acontecer ainda essa semana, como previsto inicialmente? Até sexta-feira, a Polícia Civil, sexta-feira, ou mais tardar na segunda, deve estar apresentando esse inquérito concluído para a Justiça. Uma vez concluído, o Ministério Público decidirá pelo oferecimento ou não de denúncia contra as pessoas que a polícia irá indiciar. Havendo oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, já com a denúncia em mãos, a imprensa será acionada aí para que tenha uma coletiva junto com a Polícia Civil e Ministério Público para indicar quais foram os indiciamentos e a denúncia oferecida por cada qual da Santa Casa, quem foram os envolvidos e assim por diante. Então, assim, depende do trabalho do Ministério Público também para a gente encerrar esse caso de vez, pelo menos na fase de investigação. Aquela tese inicial da Polícia Civil de que todos os 11 envolvidos que foram presos são culpados, será mantido com o final das investigações? O relatório está sendo elaborado e tudo indica que pelo menos 11 pessoas serão indiciadas nesse caso, sim. E o valor, doutor, nesse caso da Santa Casa? Qual é o montante envolvido nesse desvio? R$ 262.720. Doutor, eu fiz um levantamento dos 3 períodos em que o Miguel assumiu a Prefeitura de Araxá. Segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho e primeira quinzena de novembro de 2014. Na primeira interinidade foram 10 milhões e 500 mil reais repassados
a entidades, algumas conhecidas da população, mas boa parte desconhecida também da população. Inclusive algumas fundadas em 2013, né, com até pouco tempo de atuação. O senhor disse que só abriu a investigação em relação à Associação dos Aposentados. E em relação a esse montante, que é muito mais relevante e deve atingir aí, se for considerada toda a interinidade, os períodos de interinidade, acredito que cerca de 30 milhões de reais. A primeira coisa, para a Polícia Civil, sendo R$1 ou R$1 milhão, for dinheiro público, é relevante. Então a gente vai trabalhar em todas as linhas. Há informações de que 54 entidades receberam subvenções aí na época que o Miguel exerceu a função de prefeito municipal. Nos 3 períodos. Volto a repetir. Todas elas serão objetos de questionamento, de requisição por parte da Polícia Civil, por parte do Ministério Público, da documentação necessária para verificar se há indício de fraude. O que acontece agora é que a gente tem que ter calma. Veio muita coisa à tona, muito rápido, de forma muito assustadora. Eu confesso que eu estou assustado, porque as informações são várias, suspeitas de fraude em várias entidades. A polícia não está conseguindo sequer digerir as informações. O que eu preciso é iniciar um trabalho e conseguir concluir. Não adianta nada eu abrir 54 investigações ao mesmo tempo e não levar a cabo, terminar nenhuma delas. Então eu volto a repetir, o foco principal da Polícia Civil agora é encerrar o caso Santa Casa. Encerrado o caso Santa Casa, com certeza iremos abrir outras linhas de investigação. O caso da Associação dos Aposentados e Pensionistas foi o que destacou já de início, porque tem um vereador envolvido que foi preso, que exercia a função de presidente da entidade. Logo, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, uma vez que esse vereador seria liberado, seria solto, para se preservar a prova. Então, por isso que essa entidade inicialmente se destacou, mas todas as outras serão objeto de questionamento. Uma coisa que tem que ficar muito clara, pelo amor de Deus, nenhuma entidade, até se prova em contrário, é culpada, está fraudando as coisas, todas são, se atesta a idoneidade, se atesta a lisura. Com a vinda dos documentos é que a gente vai analisar via auditoria da Polícia Civil, do Ministério Público, se há indício ou não da suspeita de fraude. Aí sim colocaremos a entidade, seus representantes, na qualidade de investigados. Mas por hora todas as entidades gozam aí de idoneidade e a gente não pode generalizar e deixar aí com que a população perca confiança nas entidades, principalmente na Santa Casa. É muito importante aí que a população, as empresas apoiem, incentivem, continue sendo parceiro da Santa Casa, porque todos nós precisamos aí da instituição para garantir a nossa saúde. O vereador Mauro, no uso da tribuna, falou que tem conhecimento de pelo menos uma entidade que teria desviado 100% dos recursos públicos recebidos. O senhor tem conhecimento disso? Ele pode ser ouvido? Não recebemos essa informação ainda e aguardamos aí a documentação vinda tanto da Câmara Municipal, do Ministério Público, de qualquer órgão, instituição ou pessoa que seja. Quanto à operação limpeza, doutor, haverá mais envolvimento de algum vereador? Olha só, que fique muito claro, essa questão de dizer vai haver prisões, novas prisões poderão ocorrer, novas buscas poderão ocorrer, isso é relativo de cada investigação. Quando for necessário, indispensável a investigação, a Polícia Civil vai representar pela prisão, em parceria com o Ministério Público aí, sob análise judicial. Então, assim, há outras pessoas envolvidas, mas isso trata-se de sigilo na investigação. Se alguém vazou nome ou se algum nome foi ventilado, não foi de fonte oficial da Polícia Civil. E os nomes estão sendo investigados. Se for caso de representar pela prisão, com certeza a Polícia Civil irá representar. Doutor, o suicídio daquele ex-presidente do Recame Idoso, o presidente Paulo Abreu, teria uma correlação? Olha só, eu posso afirmar de forma categórica. Eu vi, meu perito viu o caderno que foi deixado pela pessoa que suicidou. Não há momento algum informações de que ele está com medo de ser preso, de que ele tem pessoas, vereadores envolvidos que desviaram valores. O que há informação, tem uma única frase que diz, eu sou honesto e vou morrer honesto, ponto. Entendeu? Os documentos que ele deixou não comprovam ilegalidade alguma, não há relação nenhuma com esse tipo de coisa. Se a pessoa tinha algum tipo de depressão, ou se a pressão realmente estava grande, isso não há comprovação documental agora. A Polícia Civil vai investigar? Vai investigar também, tá?
Doutor, é o seguinte, temos então 6 vereadores envolvidos, 3 deles são réus confessos. A gente tem, nós como imprensa, né, temos o dever ali de tentar blindar essa volta deles à Câmara. Hoje eu conversei com o vereador Mauro e ele me explicou o seguinte, que para instalar uma CPI e uma comissão processante, ele precisa de provas. Aí eu quero saber do seguinte, o inquérito da Santa Casa já está finalizando, então as provas da Santa Casa que envolvem 3 vereadores, né, já vai ser automaticamente... se tornar público. Isso, se tornar público. Então, e os outros 3 vereadores? A polícia pode dar detalhes do inquérito? Pode sim. Esse trabalho de fiscalização é exercido por todos os órgãos e poderes constituídos. Então, essa troca de informação pode sim acontecer, documentos vindo da Câmara para cá, documentos solicitados da polícia. Tudo que não for objeto de investigação em curso, que atrapalhe diligências que estão em curso da Polícia Civil, pode ser disponibilizado sem problema algum. E a tendência hoje no Estado Democrático de Direito, inclusive, é isso. O que a gente vê aí na prática, por exemplo, em decisões da Lava Jato, é o juiz Sérgio Moro determinando que todas as ações, decisões dele sejam tornadas públicas após o cumprimento da diligência. Então, essa é uma tendência do Estado Democrático de Direito. Quais são os confessos e os que não confessaram ainda, e se mesmo sem confessar vão ser indiciados? Os únicos 2 vereadores, servidores públicos que não confessaram a prática de corrupção ou envolvimento em algum crime são Juninho da Farmácia e Zé Domingos. O senhor pediu afastamento desses últimos 3 também, não? Todos foram pedidos afastamentos por parte da Polícia Civil e deferidos pelo Poder Judiciário. Independentemente de confessar, serão indiciados todos? Não, esse indiciamento é a fase final do inquérito policial, onde a Polícia Civil decide ao final se há elementos para dizer para a Justiça, para o Ministério Público, a Polícia Civil acredita que há prova da autoria e materialidade contra A ou B. Isso é no final do inquérito policial. Doutor César, os advogados do suspeito, vereador Sargento Hamilton, concederam entrevista hoje. E eles questionaram as prisões temporárias de todos os vereadores, não só do cliente deles, mas de todos os vereadores. Então eu gostaria que o senhor falasse da importância da prisão temporária para as 2 investigações em curso ainda. Primeiro, quero fazer um elogio público aqui a todos os advogados que estão trabalhando no caso, tá? Ressaltar o trabalho deles, conhecedores do direito, pessoas respeitosas. Em momento algum aqui houve desavença de cunho de baixaria aqui. O que houve foram brigas jurídicas mesmo, né, discussões jurídicas. Isso é muito importante aí, até como meio de mostrar que a polícia também trabalha de forma correta, né? Foram garantidos inclusive em depoimentos nessa fase inquisitiva, onde até advogados fizeram pergunta, que não é normal na delegacia de polícia, onde o delegado que tem o poder de fazer as perguntas. A prisão temporária, ela serve para uma única finalidade, a indispensabilidade da investigação. O que houve por parte da Polícia Civil foi comprovar, e todos os pedidos da Polícia Civil foram referendados pelo Ministério Público, e todos os pedidos da Polícia Civil foram decididos, homologados, autorizados, decretados pelo Poder Judiciário. Então, se houvesse alguma ilegalidade, senhores, a gente tem 3 promotores de justiça trabalhando no caso. A gente tem um juiz de direito extremamente rígido, rigoroso no que se torna a questão legal, pessoa que nunca deixaria que um desvio da lei fosse permitido aqui nessa investigação para crucificar alguém. Então, assim, tudo foi fundamentado no teor legal. Se a lei é injusta, se é da época da ditadura, isso infelizmente foge ao nosso controle. O que a polícia utiliza é um mecanismo legal totalmente permissivo pela lei, e foi por isso que o Judiciário autorizou. Doutor, em alguns casos nós tivemos a prisão prorrogada, como foi prorrogada, a gente pode dizer, Miguel Júnior, depois o Hamilton também teve a prisão temporária, no caso, por exemplo, dos vereadores Zé Domingos e também do Juninho da Farmácia, eles foram liberados. Em diversas oportunidades dos depoimentos, eu disse que aquelas pessoas que ainda não haviam sido liberadas, elas não estavam contribuindo com as investigações. E o Juninho e o Zé Domingos foram liberados e não assumiram, vamos dizer assim, algum tipo de culpa. A Polícia Civil
não encontrou nenhum indício, né, nenhuma prova de que eles estariam envolvidos, né, seja no esquema da Santa Casa ou na compra de apoio político na Câmara Municipal? Olha só, duas questões importantes. A prorrogação de uma prisão temporária, ela exige elementos mais consistentes ainda do que a própria decretação, porque é só em extrema necessidade. Então, se foi prorrogada é porque tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público e o Judiciário entenderam que havia fortes elementos que implicasse ainda a custódia cautelar dos investigados. Então, isso demonstra ainda mais a lisura do trabalho da Polícia Civil. Segunda questão, tirem da cabeça, de uma vez por todas, que a prisão serve para obter confissão. Não serve. E a prova maior é a liberação do Juninho da Farmácia e do Zé Domingos. Não confessaram e foram soltos. Ela serve para indispensabilidade, para destrinchar as provas, as suspeitas que se tem no inquérito policial. Se elas vão ser favoráveis à comprovação da autoria ou não, é outra coisa. Isso aí só durante mesmo a produção das provas para a gente saber. Então, assim, em momento algum a prisão foi utilizada como forma de coerção para confissão. Não foi. E a prova maior está nesses dois casos. A gente teve casos de envolvimento aí de outras pessoas que sequer foi necessário representar pela prisão temporária deles. Então, não existe essa questão aí. Essa decisão cabe ao delegado de polícia. Nesse caso específico, todo o trabalho foi feito sempre em conjunto com o Ministério Público. Então, toda decisão pela liberação ou não dos suspeitos partiu aí decisão conjunta, tanto da Polícia Civil como do Ministério Público. A cariação que seria feita entre o Miguel Júnior e esses dois vereadores que foram soltos por último, ainda será realizada? Tem data marcada? Marcada para sexta-feira na parte da tarde, aí se tudo correr bem. Doutor, o sargento Hamilton disse hoje em entrevista à rádio local que essas investigações, a citação do nome dele, teria como cunho uma perseguição política. Como é que a Polícia Civil vê essa declaração do vereador? Olha só, os elementos dos autos indicam o contrário. Juiz nenhum decretaria uma prisão de uma fala política. Há elementos nos autos que justificavam a prisão dele, há elementos nos autos para o indiciamento do vereador e essa é a defesa dele e a gente respeita o direito de defesa de cada um. Os advogados alegam que não houve corrupção passiva. Houve um apoio político, mas não cita em troca de que aconteceu esse apoio político do vereador sargento Hamilton. Seria normal, e que seria normal, seria uma situação em que acontece normalmente na política. Em que troca de que o vereador sargento Hamilton deu esse apoio político? Senhores, o que a polícia pode afirmar é que houve sim indícios de crime de corrupção passiva e que houve sim algum recebimento de benefício. Os detalhes de quanto foi, se é pecúnia, se não é, em quantas parcelas que foi ou não foi, é o sigilo da investigação por enquanto, que vai vir a público quando o relatório final. Mas houve sim, volto a repetir, inclusive a confissão por parte do vereador do crime de corrupção passiva. Só uma pergunta em relação a essa questão. Eles foram taxativos em dizer que o Hamilton não tem qualquer participação em relação à questão da Santa Casa, nessas palavras, em relação à questão da Santa Casa. Procede realmente quanto à primeira investigação, não há comprovação da sua participação? O relatório está sendo formulado e tudo indica que todas as pessoas investigadas e que foram presas serão indiciadas. A decisão final cabe ao presidente do inquérito policial, que é o Dr. Cristiano Dib, mas tudo leva a crer que todos serão indiciados pelos crimes inicialmente imputados. Doutor, pela extrema importância das investigações da Polícia Civil e o grande número de agentes políticos que estão envolvidos nesse caso, a Polícia Civil, em algum momento da investigação, sofreu alguma pressão política vindo ou do governo do Estado, ou vindo ou do governo municipal, ou de algumas lideranças políticas, seja estaduais ou federais? Toda a chefia da Polícia Civil tem apoiado as atitudes dessa unidade policial. Essa unidade policial tem trabalhado em conjunto com o Ministério Público, não houve pressão política de qualquer pessoa que seja, houve o respeito, pelo contrário, à instituição. Então a gente está bem tranquilo, estamos trabalhando com serenidade e podem ter certeza que nada deixará de ser feito com medo de troca de cadeira. Essa cadeira não pertence ao Felipe, ela pertence a quem for competente para sentar nela. Então a população de Araxá pode ter certeza que, havendo pressão ou não, a gente não vai deixar, enquanto eu for comandante dessa unidade, de apurar os fatos. O senhor comentou a respeito, na sexta-feira, o senhor disse que uma das origens do dinheiro que abastecia esse esquema de corrupção foi o Festival de Inverno.
ele é feito com dinheiro do governo federal, através da Lei Rouanet. Apesar das empresas aqui, a CBMM e outras doarem, isso é dinheiro de renúncia fiscal. A Polícia Federal pode vir para entrar nesse caso também por ter origem dinheiro federal? Esse recurso da Lei Rouanet, né? A doutora Paula que é a delegada do caso, ela está até fazendo um estudo para elaborar um parecer da Polícia Civil para dizer se a competência é da Justiça Federal ou da Polícia da Justiça Estadual. Uma vez comprovado que o desvio do recurso foi federal, pela Constituição Federal, transfere-se a competência para a Justiça Federal, logo a Polícia Federal que irá apurar. Quando surgiu essa informação para a gente de que o Festival de Inverno tinha benefícios fiscais aí oriundo da Justiça da União, a gente já verificou isso, então provavelmente pode sim haver um deslocamento de competência. Como é que vai ser o trabalho nesta quarta e quinta-feira, doutor? Se Deus quiser, de conclusão do inquérito policial da Santa Casa. Ou seja, diligências internas, não vai ter alguma ação externa? Por enquanto, não. O senhor citou que no depoimento de sexta-feira, o Miguel Júnior tinha citado outros 2 vereadores que tiveram participação também, né, na compra de votos para a sua eleição e reeleição. Esses 2 vereadores já foram ouvidos, eles podem ter prisão também temporária decretada? Isso é sigilo da investigação, infelizmente eu não posso passar para os senhores. Delegado, é assim, o pessoal bater de novo na questão da Câmara, porque eu acho que tem que ter uma iniciativa deles. A polícia encara que tem que haver o término do inquérito para a Câmara se manifestar, e se alguém da Câmara, o presidente ou algum vereador, já entrou em contato com a polícia para pegar essas provas, para instaurar um inquérito e a comissão. Eu desconheço a lei orgânica e o regimento da Câmara, mas eu acredito que, havendo quebra de decoro parlamentar, não há necessidade de conclusão de inquérito, conclusão de processo criminal para haver aí algum processo de cassação do vereador. Eu não sei se é um momento oportuno e se cabe aos nobres edis que lá estão decidir o futuro político aí de Araxá. Ainda não teve nenhum interesse em procurar essas provas? Não, até agora não houve contato algum da Câmara Municipal com a Polícia Civil. Durante o período que o Miguel Júnior assumiu a presidência da Câmara pela primeira vez, né, houve a denúncia que foi feito TAC de uma negociação para aumentar o número de funcionários. Né? E durante os embates dentro do próprio plenário, o vereador Carlos Roberto, fez uma denúncia ao vivo de que ele teria desviado 9 milhões do PCA. Vai ser extensivo isso a esse passado? Olha, com certeza, o que vier de notícia de crime para a Polícia Civil, sendo ação penal pública incondicionada, qualquer crime que seja, a Polícia Civil é obrigado. É o princípio da obrigatoriedade mesmo, é obrigado a instaurar um procedimento. Então, com certeza, o que vier até a Polícia Civil, e aqui eu quero agradecer a população de forma maciça, o telefone não para de tocar, mensagens no celular, e-mail, notícias têm chovido ao extremo aqui, e o que deixa a gente aí, infelizmente, até tristes, porque o buraco, volta a repetir, é bem mais fundo do que a gente imaginava. Mas a Polícia Civil vai sim investigar tudo que vier até a instituição, inclusive aqueles casos que vierem, principalmente, né, documentado de forma clara.